Oi, bem sempre por aqui. Hoje, um vídeo que... Foi quem que foi? Que pediu? A mãe da Liza, aqui nossa produtora do canal, pediu um vídeo sobre verruga em pets. Então aí, pra tia Ju, a mãe da Liza, em homenagem a ela, verruga em pets. Fica aí, assiste, que você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que são verrugas? Verrugas são formações na pele benignas, crescimentos de algumas células epiteliais, que geralmente têm formato de couve-flor e são de coloração pálida, mais num tom esbranquiçado ou rosa clarinho. E geralmente as verrugas são inofensivas. É importante que a gente diferencie as verrugas em quem elas acometem. Isso é sono, é igual criança quando chora. Daqui a pouco vai dormir. Nós vamos diferenciar as verrugas de acordo com quem elas acometem, em dois grupos principais. Primeiro, grupos de filhotes e segundo, grupos de animais adultos ou idosos. No grupo de filhotes, a principal causa de verrugas é a papilomatose. Sim, é causado por um vírus, o papiloma vírus. E o papiloma vírus, ele infecta as células basais da epiderme, da pele. E caso o paciente, o animalzinho, ele seja imunocompetente, ou seja, tem um sistema imune preparado, bem forte, coeso, ele consegue eliminar a infecção por papiloma vírus. E aí, destruindo esse vírus, essa infecção ainda na camada basal, ela não emerge para as células superficiais. Agora, caso seja um paciente imunossuprimido, ou seja, um paciente que está com o sistema imune debilitado, então esse vírus consegue multiplicar e chegar nas camadas mais superficiais da pele. E esse vírus, ele provoca uma proliferação exacerbada das células da pele, da epiderme. Dessa forma, as neoformações acabam acontecendo, aquele formato de couve-flor. Acomete muito os cãezinhos filhotes que são imunossuprimidos. Acomete também gatos, porém é uma doença rara em felinos. E geralmente, quando os felinos são acometidos, as formações de pele não são essas de formato de couve-flor, né, essas tumefações, e sim algumas placas, são formações mais achatadas. Agora, a espécie que é campeã de papilomatose são os bovinos. O local mais comum de acometimento, né, principalmente nos cães, do papilomavírus é a boca, primeiramente, então a parte externa da boca, os lábios, focinho e também a parte interna, gengiva, língua, mas também pode acontecer nos coxins, né, as almofadinhas das patas, também nos órgãos genitais ou de forma generalizada pela pele. Embora essa forma generalizada ela seja menos comum e essa forma que acomete a cavidade oral seja a mais comum. A transmissão ela é pelo contato direto ou indireto do paciente infectado com um não infectado. E geralmente o papiloma ele é carreado pelas secreções dessas neoformações, dessas verrugas, ou até mesmo de sangue, porque quando o paciente ele tem essas formações, caso ele traumatize a região dessas verruguinhas, isso pode sangrar. Então, quando sangra, quando tem secreções, essas secreções de sangue é rico em papilomavírus. E o paciente pode tocar diretamente no outro paciente para transmitir, ou suponhamos que ele beba água, que ele coma em alguma vasilhinha que vai ser compartilhada com outro animal, ou durma em algum paninho onde outro animal irá. Nesse caso, tanto a vasilhinha de água, de ração, quanto o paninho, ele vai servir de carreador do vírus, o que a gente chama de fômite. O diagnóstico da papilomatose, ele na maioria das vezes é físico, ele é clínico. Então o médico veterinário que já tem uma experiência com isso, ele vai olhar para esse paciente através do histórico e da avaliação física e vai logo matar a charada, porque é bem característico. Caso o médico veterinário tenha dúvidas, a gente pode fazer um exame de biópsia. Então retiramos essa lesão e fazemos a análise histopatológica. Ou ainda podemos fazer o PCR, que é a reação de cadeia em polimerase, para a identificação do vírus. Como é que a gente trata um paciente com papilomatose? Bem, na maioria das vezes, essa infecção ela é autolimitante. Então, o paciente que desenvolve a papilomatose, depois de algum tempo, 2, 3 semanas, ou alguns durante meses, ele pode resolver esse problema sem tratamento. Porém,
Quando há muitas formações ou quando essas formações estão em locais que incomodam o paciente, nós lançamos mãos de tratamentos conservadores ou cirúrgicos. Bem, o tratamento conservador ele consiste em uma boa nutrição desse paciente. A papilomatose, ela comete muitos pacientes que, como eu falei, são imunossuprimidos, então às vezes são filhotinhos que estão desnutridos, filhotinhos de rua, ou aqueles de pessoas carentes que não conseguem fornecer uma boa alimentação. Além da nutrição, nós fazemos também imunoestimulantes, remédios para estimular o sistema imune desse paciente, para que ele possa vencer essa infecção. Há também a possibilidade de fazermos um tratamento tópico. O mais comum são pomadas ou óleos à base de tuia, que é um fitoterápico que serve para combater a papilomatose. E ainda podemos lançar mão da autohemoterapia, que é a punção do sangue do próprio paciente infectado e a gente faz a injeção desse sangue logo depois de coletar. E a literatura diz que podemos fazer de forma intramuscular, mas eu mesmo já fiz a hemoterapia, a autohemoterapia, na base das lesões e sim, tive bons resultados. Outra forma de tratamento conservador é a vacina autógena. Nós coletamos ali alguma parte dessas lesões, logicamente com o paciente já sedado, então vai ter que passar por um tratamento cirúrgico para coletar essa lesão. Com essa lesão do papilomavírus é feita uma vacina, com a maceração, a preparação desse conteúdo, nós fazemos uma vacina e essa vacina é feita no paciente para que estimule o sistema imune dele contra o vírus. Essa vacina, eu confesso, nunca usei. A literatura cita também tratamentos com homeopatia. E para a resolução cirúrgica, nós podemos excisionar essas lesões. Então, a retirada cirúrgica mesmo, ali dessa lesão verrucosa, principalmente em casos que essa lesão está em locais que atrapalham o paciente a fazer alguma função ou que causam desconforto. Como eu disse, a papilomatose é muito comum de acometer cavidade oral e às vezes ela fica em regiões onde a oclusão dos dentes vão justamente morder essas lesões verrucosas e vai gerar dor, sangramento. Outra possibilidade é a criocirurgia, usando o nitrogênio líquido para gerar ali mesmo um congelamento das lesões e aí a sua regressão. E para prevenir a papilomatose, a gente deve manter esse paciente imunocompetente. Então fornecer uma ração de qualidade, evitar que esse paciente fique em ambientes estressantes, se possível, evitar que ele tenha contato com animais desconhecidos, com aspectos doentes. E a vacinação é muito importante, não a vacinação para papilomavírus, mas sim a vacinação para outras doenças, porque sim, é possível que o paciente já com alguma infecção viral, ele fique imunossuprimido e possibilite a infecção por papilomavírus. Então, estar com a vacina em dia, com a vermifugação em dia, são muito importantes para evitar outras infecções. E o segundo grupo de acometimento de verrugas em cães e gatos são principalmente em pacientes adultos e idosos. E a principal causa dessas verruguinhas, principalmente nos animais velhinhos, é o adenoma sebáceo, que é um acometimento das glândulas sebáceas desses animais, ou então um comprometimento do ducto dessas glândulas. E aí vai gerar uma espécie de cisto sebáceo inicialmente, mas com o tempo, com a cronicidade do problema, vai gerando aí esse acúmulo de conteúdo e um crescimento epitelial na região, formando mesmo uma verruguinha. E é muito comum que pacientes, principalmente aqueles de pele mais clara ou pele mais sensível, tenham muitas verruguinhas espalhadas pelo seu corpo. Na maioria das vezes, gente, essas verruguinhas elas não causam problemas. Porém, algumas se localizam em regiões como, por exemplo, a região interna das pálpebras. E aí, essa verruguinha, ela acaba encostando na córnea e podendo gerar úlcera de córnea. Nós já temos um vídeo sobre úlcera de córnea, se você clicar aqui você pode assistir. E nesses casos em que ela está em regiões que causam desconforto ao animal, aí nós fazemos a remoção cirúrgica. Essas verruguinhas, elas podem dar em toda a superfície corporal do paciente. E é muito importante que nós diferenciemos essas verruguinhas, esses adenomas sebáceos, de outros problemas, porque existem formações, neoformações, neoplasias malignas que se assemelham a essas verrugas. Então, se você está notando que seu pet está com essa verruguinha, o ideal é que você leve ao veterinário, mas fique atento nessa formação. Se ela ficar avermelhada, se ela estiver crescendo bastante, se o pet estiver incomodando ali, coçando, isso pode ser um sinal de inflamação local. E aí a gente fica já esperto, atento com esse problema. Porque sim, outra possibilidade, além dos adenomas sebáceos, são neoplasias malignas. Como, por exemplo, o carcinoma de células escamosas e o tumor venéreo transmissível, que aí vai dar nas regiões genitais. E o tratamento, eu já falei aqui da remoção cirúrgica e também podemos tratar os adenomas sebáceos com a criocirurgia.
E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que pode ajudar mais pessoas a entender sobre as verruguinhas nos pets, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e... O que eu falo mesmo? E clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!